Bom, meus amigos, bom dia para todos vocês. O recado é o seguinte, mais uma vez, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, eu não sou de trazer debate político para o canal, seja a política do esporte propriamente dita para criar treta, intriga, ficar louco, maluco, surtar, ou seja, pior ainda, a política do governo nacional, né? Para falar de esquerda, direita, eu já perdi amizade por conta disso, então eu não estou aqui no papel de gerar treta, intriga, conflito, batalha, enlouquecer por política de clube. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer isso aqui com vocês. Dito tudo isso, olha o que Luxemburgo falou ontem para dar apoio à chapa de Branquinho. Olá, pessoal, nosso querido esporte. Prazer estar falando com o torcedor do esporte de novo. Pessoal do Branquinho aí, que é o candidato a presidente, com a experiência que tem, pelo carinho que ele tem pelo esporte, né? Então, entraram em contato comigo e perguntaram o que eu achava, o que eu podia. O que eu posso fazer é o seguinte, é colaborar muito com esse pessoal que está lá, o Laércio, está o Maluf, o Luiz Maluf, está o Carreiras, tá o Gustavo Dubê e tantas outras pessoas que eu conheço, que com certeza vai estar nesse grupo, que é um grupo que... Ou seja, ele citou o nome de Laércio, ele não citou qual é o Laércio exatamente, mas o que a gente conhece é o Laércio Guerra. Mas beleza, vamos fingir que a gente não ouviu o nome de Laércio. Vamos colocar em pauta aqui o nome de Carreiras. Pois bem, Augusto Carreiras faria parte ali numa composição de grupo da chapa de Branquinho. Com todo respeito, tá? Até falei isso aqui ontem em live, vou deixar o link aqui no card. Só de ouvir o nome Augusto Carreiras, eu começo já a ter vontade de vomitar. E eu não tô falando aqui da boca pra fora, pra ganhar clique, like ou algo do tipo, não. Na época, quando o Carreiras estava aqui no esporte como vice-presidente do clube e tal, como dirigente, né, tal, para fazer contratações, ele estava nas férias com a patroa em Amsterdã, colocando uma foto com ela com a seguinte legenda: eu te amo, putaria. Pois bem, acredite se quiser, tá? Eu lembro como se fosse agora. Série A, Série B pegando fogo, o Sport tendo que contratar na janela de transferências e tal. E cadê Augusto Carreiras? Lá em Amsterdã. Eu te amo, putaria. Por isso que Augusto Carreira fez. Só de lembrar disso me dá dor de cabeça. E olha que é muito raro eu ter dor de cabeça no ano, tá? Mas só de eu lembrar desse nome me dá ânsia de vômito. Pelo amor de Deus, gente. Tá de brincadeira com a minha cara, né, meu irmão? Augusto Carreiras, aí Laércio, enfim. Vamos supor que a gente não sabe que Laércio é esse e tal. Só o fato de ter Carreiras ali, irmão. Vocês sabem que eu não tô aqui pra, vou politizar o canal, eu defendo tal chapa, eu defendo aquela, meu irmão. Eu defendo o esporte. E se tem alguém fazendo parte da composição de grupo que de uma chapa que é Augusto Carreiras, eu já não votaria mais, tá? Eu quero deixar bem claro, você está influenciando a X pessoas a votar ou a não votar. Meu amigo, eu só estou trazendo a minha opinião baseado em fatos. Só é pegar os últimos trabalhos de Augusto Carreiras aqui no esporte. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Para quem acompanha um pouco mais o clube minimamente na diretoria e tal, um pouquinho de bastidor e de movimentação de mercado da bola, o básico sabe que só o fato de Augusto Carreiras ser mencionado nisso aí é já para, esse aqui eu não voto mais. Tem que pensar grande e o presidente tem uma história dentro do clube. Candidato, né? Eu me coloquei à disposição do esporte. Eu acho que esse momento é um momento importante da escolha. Tem que pensar grande, o esporte tem que pensar a nível nacional. Sair do estadual e pensar a nível nacional. Na grandeza de equipe, na grandeza de estádio, de acomodações, de crescimento do patrimônio, uma série de coisas são importantes. E o grupo falou comigo que tem pessoas inteligentes e empresários bem-sucedidos que tem que colocar à disposição isso. E eu me coloco como homem de futebol à disposição do esporte para que eu possa colaborar de qualquer maneira que eu possa estar aí podendo participar, tá bom? Eu vou participar, vou ajudar com certeza absoluta. Bom, tá aí, ele falou de empresários bem-sucedidos. De fato, Laércio Guerra, Gustavo Dubê, é uma dessas galera aí que faz parte dos empresários bem-sucedidos que ele falou aí, para apoiar a chapa de Branquinho, tá? Bom, votem quem vocês quiserem. Se eu fosse votar aí, eu já não votaria mais em Branquinho, tá? Bom, régua passada nessa pauta, agora vamos trazer outras pautas interessantes aí, já avisando a próxima temporada e a formação do grupo de jogadores, tá? O GE publicou a informação nessa madrugada em relação a uma lista, né, de 15 atletas do esporte que foram cedidos de empréstimo
para outros clubes. Thiago Couto foi para o Vitória, Chico foi para o time lá de Israel, Marcelo Aju foi para o Atlético, Vitor Gabriel para o Internacional, Filipinho para o Criciúma, Everton para o Juventude, Lucas André, Pedro Martins para Chapecoense, Luciano, Fábio Matheus e companhia. Ao todo foram 15 atletas, irmão, que o Sport emprestou aí só nessa temporada. Thiago Couto não vai continuar. Tem contrato até o final de 2027 com o Sport? Tem. Mas o Vitória já sinalizou que vai comprar o goleiro. Terminou muito bem nessa Série A. Fez um bom jogo, inclusive, contra o São Paulo. Então o Thiago Couto não continua. Chico, se voltar, é só no meio do ano que vem. Então, também não dá para contar com o início de Chico. Marcelo Aju estava jogando no Atlético, fazendo uma boa Série B. Foi titular absoluto lá. E o Atlético acabou permanecendo na Série B. Aju deve voltar ao término de contrato, tá? Vitor Gabriel, também em tese, ele deve voltar ao término do contrato. Ele pertence ao Internacional, pertence ao Sport, estava emprestado no Internacional, mas o Inter não sinalizou até o momento a compra de Vitor Gabriel, a opção de compra que tinha no contrato. Então, a priori, Vitor Gabriel possa ser que volte. Seria uma boa dupla de zaga ali, tá? Marcelo Aju e Vitor Gabriel. Dois zagueiros novos que têm uma boa saída de jogo, que têm velocidade, são altos demais, então o Vitor Gabriel pode até jogar como lateral esquerdo. É uma boa dupla de zaga. Acho que o Sport começaria bem para o início de temporada. Vitor Gabriel, Marcelo Aju, Ramon Menezes, lógico. E aí você depois pensaria em contratar outros zagueiros. Um pela direita, caso aconteça uma queda de desempenho drástica também pela esquerda ou algum tipo de lesão, você contrata outro zagueiro pela esquerda. Como eu já falei recentemente, mercado da bola, velho, tu pode contratar 500 atacantes. Mas apesar de tu fechar, ó, contratei 3 atacantes aqui. Eu tenho titular, eu tenho reserva e eu tenho banco do banco. Tu sempre vai ter que estar monitorando no mercado quem é um outro atacante que pode chegar aqui caso aconteça algum problema grave de lesão, caso aconteça algum problema de queda de rendimento mesmo. Então ninguém vai ficar dormindo no mercado, ou pelo menos não deveria, né? Mas da garotada da base que o Sport acabou emprestando, Marcelo Aju e Vitor Gabriel, se de fato eles voltarem para jogar aqui no início de 2026, que é um ponto de interrogação, tá? Bom deixar bem claro, não tem nada garantido que ele vai voltar, que eles vão voltar. É uma tendência de acordo com o contrato de cada um dos dois. E aí tem que ver a vontade do jogador, a vontade do empresário, tem que ver a vontade do Sport, tem que pegar o pacote geral. Eu acredito que qualquer um que assuma a presidência do Sport aí, qualquer membro de diretoria, queria uma volta assim, a de Marcelo Aju e Vitor Gabriel. Sobre Filipinho, esse aí é quase que certeza que vai voltar. Tava no Criciúma nessa última temporada, fez um bom Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar disso, no último jogo ele foi expulso contra o Cuiabá, uma expulsão que acabou, no final das contas, no segundo tempo, gerando a derrota do Criciúma e a queda, a saída do G4 e a permanência na Série B. Então o Filipinho meio que terminou o ano sendo o vilão lá no Criciúma. Volta para a lateral esquerda. Para ser banco, não me ofende. Agora, para se titular, não dá. Temos que contratar um lateral esquerdo titular. Igor Carius deve sair para Chapecoense. E na esquerda a gente teria Luan Cândido, mas ele veio por empréstimo até o final do ano. Deve voltar para o Red Bull Bragantino, tá? Bom, Everton, lateral direito. É mais um dos que, ó, esse aqui é para banco, no máximo. Detalhe, informação, tá? E isso ele já publicou em algumas vezes no Instagram, tal. Ele até provocando um pouco o torcedor do Sport. Quando o Sport estava numa péssima fase nesse ano, quando é que o Sport não esteve? Pois bem, Everton publicou nas redes sociais e o problema era eu, né? Aí botou meio que uma risadinha assim, como quem diz, olha aí, o problema não era eu na lateral esquerda, na lateral direita do Sport. Bom, então assim, a vontade do jogador é de não permanecer por toda a relação de desgaste com a torcida. Ele sofre muitas críticas, né? Cara, como eu já falei, para ser banco não me ofende tanto, ele volta melhor. Vitor Gabriel, Marcelo Aju e Everton, eles voltam melhores do que eles estavam aqui. Vitor Gabriel muito melhor, Aju bem melhor também, ganhou mais casca, experiência na própria Série B, sendo titular. E Everton foi muito bem no Juventude dentro das suas limitações em comparação ao Everton aqui da última Série B que ele jogou em 2023. Bom, mas é mais ou menos isso. Ele volta, tem contrato com o Sport até o final de 2026. Agora, a dúvida é se ele vai querer ficar de fato ou não, se o treinador que chegar vai querer ficar com ele ou não. Aí é um grande ponto de interrogação também, tá?
Mas esses 4 aqui, para uma Série B, ajudam. Uns para ser titulares, outros para ser banco mesmo, no máximo. Bom, Lucas André, esse aí não dá nem para debater tanto. Eu vou até pegar aqui a matéria do GE para ver o que eles publicaram sobre Lucas André, como é que ele está. Lucas André foi para o Barra de Santa Catarina no início do ano, mas pouco jogou lá. Fez 3 partidas no início de janeiro e teve uma lesão que o fez passar por cirurgia. Voltou a treinar ainda durante a Série D, mas não chegou a ser utilizado no restante do empréstimo. O time catarinense foi campeão em cima do Santa Cruz na final. Ou seja, se a gente for parar para analisar, Lucas André ele volta até do mesmo jeito ou pior, que não serve para a Série B. Pedro Martins jogou com uma certa consistência na Chapecoense, a maioria das vezes entrando no banco, mas normalmente participando das partidas e algumas vezes sendo até titular da equipe. Mas não dá para contar tanto com o Pedro Martins, né? No máximo é para ser banco do banco. Luciano, mais ou menos é a mesma coisa. Já Fábio Matheus, ele foi titular do Novo Horizontino na maior parte do tempo. Vou até pegar aqui pedir arrego aqui ao GE, aos universitários, tá? Olha aqui, cadê? Fábio Matheus aqui, ó. Foi um dos atletas emprestados que mais atuou como titular absoluto. Fez 30 partidas realizadas em 25. 25 delas entrando de frente pelo Novo Horizontino. O time paulista disputou acesso até a última rodada, mas acabou ficando na Série B mais uma temporada, né? Bizarro, velho, bizarro. Na 5ª posição, inclusive, tá? Sobre Luciano, deixa eu ver qual foi o textinho do GE. Foi emprestado ao Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, no início do ano, clube que defendeu o Gauchão na Série C, e na Série C também, né? A equipe venceu Taça Farroupilha e tal, o jogador acabou atuando pouco no ano, só 12 partidas, sendo apenas 4 no Brasileiro. O empréstimo encerrou no final de outubro. Não volta muito maior do que ele estava não aqui no Sport, né? Então, não é um jogador pra gente contar muito para a próxima Série B, não. Fabrício Domingues, informação. Mais uma vez, ele atingiu a primeira meta lá no Cerro Porteño. O Sport vai ser bonificado, vamos dizer assim, beneficiado em R$272 mil, porque ele atingiu a primeira meta. Só que o empréstimo do Uruguai tinha 2 metas em contrato. Tem um outro bônus também, caso ele atinja 60% das partidas oficiais durante a vigência total do empréstimo. Haverá uma obrigação de compra de 1,2 milhão de dólares, que dá 6,5 milhões de reais por 70% dos direitos do jogador. O volante virou titular no Cerro e jogou 20 partidas no Clausura, sendo 19 como titular e jogando mais como lateral direito, tá, gente? A primeira bonificação foi de 50 mil dólares, caso ele jogasse 60% das partidas oficiais do Clausura, levando o título da competição. Essa meta foi batida. E a outra meta é 60% das partidas oficiais como um todo, né? Pegando o pacotão geral. E é bem provável que ele bata essas metas também lá. Tá jogando bem, titular, o time foi campeão do Clausura, deve jogar Libertadores na próxima temporada. Então, Fabrício Domingues, a tendência é que ele não volte. Pô, se tu tá sendo titular do Cerro Porteño, tu vai jogar Libertadores, tu não vai querer voltar pro Sport para jogar a Série B, né, irmão? Esse aqui seria uma peça importante para a próxima temporada. Não é à toa que foi artilheiro da última Série B, com 10 gols com a camisa do Sport. Gustavo Maia teve contrato aí com o Criciúma, que pouco jogou, então volta até menor do que ele era. No Criciúma ele pouco atuou, enfim, não ganhou nem minutagem direito, não fez gol nem nada. Então ele volta ao término de contrato para jogar o início da próxima temporada. Dá minutagem, né, velho? Eu acho que deveria ser um jogador um pouco mais testado. Não tenho muita convicção que ele vai jogar bem, mas dá um pouco mais de sequência para ele para a próxima Série B ou para o Pernambucano e Copa do Nordeste e ver no que vai dar. Dieguinho é fraco, foi emprestado aí, mas não dá para confiar muito. Coutinho volta e Carlos Alberto também. Coutinho ele volta, mas com certeza ele só vai querer ficar caso ele tenha muito espaço aqui no Sport para a próxima Série B. Tem a minutagem. Coutinho é aquele típico atacante que mesmo não vivendo uma boa fase, esse ano dele foi bem ruim, a gente já trouxe o vídeo completo aqui para vocês. Ele ganhou muita minutagem com o Coritiba. Ele teve mais de 50 partidas ao todo, enfim, muitas delas sendo titular, outras entrando no segundo tempo. Então, ele é o atacante que tu só vai contar com ele só vai ficar aqui no Sport se ele tiver minutagem. Caso contrário, ele vai ser negociado para algum outro clube para ser emprestado ou até mesmo vendido. Tem clubes da Ásia que estão interessados nele. Vamos ver se ele vai continuar ou não.
Esse aqui pode ser um banco do banco, vai, ou um reserva ali, não me ofende tanto não. Para se titular, pelo amor de Deus, não dá, né? E já vem com a pressão muito grande da torcida diante da última Série B que ele fez em 24, que foi muito ruim. Carlos Alberto, horroroso, ridículo, tem contrato com o Sport até o final de 2028, volta de empréstimo com o Cuiabá, fez alguns gols lá no Cuiabá, teve um jogo até que ele fez 2 gols, tal, mas muito fraco, né, velho? Já tem um desgaste muito grande com a torcida. Mas vai que ele comece aqui o ano bem, ganhando mais minutagem, mais sequência. Não que ele não teve essa temporada, ele até teve, mas foi muito mal, é muito ruim. Mas vai que numa Série B, no nível técnico abaixo, ele possa ser útil, fazendo 7, 8 gols, dando 2, 3 assistências. E termina a temporada podendo ser até útil, né? Mas, enfim, não dá pra contar muito com Carlos Alberto, Coutinho, Dieguinho, Gustavo Maia, não dá. Desses 15, irmão, é Fabrício Domingues, Fábio Matheus, esses dois voltam maiores do que eles eram aqui no Sport. Se o Sport conseguir fazer com que eles permaneçam aqui para a próxima temporada, tá? Everton, Filipinho, Vitor Gabriel e Marcelo Ajô. Dos 15, esses 6 podem ajudar muito o Sport na próxima Série B. Alguns para ser titulares, outros para ser reservas, tá? Acho que vale a pena pegar esse pacotão geral aqui para trazer para vocês. Bom, sobre Léo Condé e o próximo treinador do Sport, tudo vai ser oficializado, tá, gente? Quando o Sport tiver um novo presidente e uma nova diretoria, aí sim vai ter a oficialização do novo treinador. Por parte do Remo, Léo Fontenelle até publicou que o Remo estava encaminhando a contratação de Léo Condé. Só que a imprensa paraense publicou que o Remo estava encaminhando a renovação com Guto Ferreira. Então, assim, Léo Condé ainda está livre no mercado, vai receber proposta de outros clubes, não vai ser só do Sport, até de time da Série L vai ser cobiçado sem dúvidas. Então, é bom ficar de olho. Esses 5, 6 dias para definir o próximo presidente do Sport, talvez Léo Condé já tenha um clube. E isso é ruim, porque eu acho que Léo Condé poderia ser um bom nome. Outro nome interessante é Mozart também, que está em pauta, mas que ainda está naquela indefinição, né? Do novo presidente do Sport, quem é que vai ser, e a partir daí o Sport vai definir um novo treinador. Eu espero que aconteça o mais rápido possível, e eu acho que vai acontecer 24 horas depois, no máximo, das eleições se encerrar. Eu acho que a gente já vai ter a nova definição de um novo treinador aqui para o Sport, tá? Mozart e Léo Condé são os nomes mais fortes em pauta. Se vão fechar com Mozart ou Léo Condé, aí é aguardar, né, o desenrolar da temporada, dos dias e da próxima semana, tá? Bom, os dois seriam bons, assim. Acho que Mozart é um técnico com mais repertório do que Léo Condé. Consegue se adaptar mais a jogar com a posse e sem a posse. Já Léo Condé é um pouco mais um técnico de uma nota só. Bom, mas enfim, é esse o pacote geral de informações do esporte, tá, gente? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Aquele abraço. Valeu, gente.